Queridos, pegue a sua Bíblia e abra no livro de Mateus, no capítulo 7. Glória a Deus. Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 7 até o versículo 12, que diz assim: a palavra de Deus, acompanhe comigo. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abri-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também a vós, porque esta é a lei e os profetas. Glória a Deus. Abre o seu coração para que o Senhor possa falar contigo através da sua palavra. Uma palavra importante, muito conhecida, que nós acabamos de ler, onde o texto nos impulsiona a algo. Esse texto, ele nos impulsiona a três coisas. Quantas coisas? Três coisas: pedir, buscar e bater. Amém? São três coisas que o texto nos impulsiona. Quando nós lemos o texto, nós compreendemos que são palavras do próprio Mestre. Jesus citou isso aos seus discípulos, e é interessante que ele dá uma certeza que se pedir, bater e buscar, vai encontrar, será ouvido e vai achar, e vai se abrir uma porta. É tão interessante que Jesus, quando ele cita isso aos seus discípulos, ele está nos ensinando alguma coisa. Ele está nos ensinando a insistir. Ele está nos ensinando a viver ou aplicar a nossa vida em uma insistência a Deus. Não que Deus seja surdo, preste atenção. Porque quando Jesus diz pedir, pedir, batei, batei, buscai, buscai, não que o Senhor seja surdo, mas escute, é uma sequência que nos aproxima de Deus. Amém? É uma sequência de acontecimentos que gera uma comunhão. E na verdade essa é a intenção do Mestre, quando ele diz pedir, pedir, batei, batei, buscai, buscai. A intenção dele é gerar uma comunhão entre o Pai e o Filho, entre o Todo-Poderoso e aquele que é finito, falível, como eu e você. Então, se nós alcançarmos, se nós gerarmos uma comunhão com Deus, nessa sequência de pedir, de bater e de buscar, certamente que nós iremos alcançar um objetivo. Glórias ao Senhor. E esse objetivo que o Mestre deixa muito claro no texto, nessa sequência de uma insistência, muitas pessoas já desanimaram, já não conseguem mais achar graça, ou acharam que de repente Deus demorou de responder. Porque às vezes nós nos comportamos como que se Deus fosse o nosso empregado, como que se Deus fosse obrigado a nos responder no momento que nós queremos que Ele responda.
Preste atenção, eu já ensinei aqui. Deus responde de 3 formas. Deus espera, sim e não. São as 3 formas de Deus responder. Então essa sequência de Deus e esse trabalhar de Deus, se nós não estivermos experimentando dessa comunhão que o mestre está nos ensinando no texto, nós não iremos alcançar os objetivos de Deus em nossa vida. Glória a Deus. Porque quando nós experimentamos essa comunhão que o texto nos ensina, certamente que quando Deus demorar de te responder, ainda vai restar uma esperança no seu coração. Ainda vai sobrar um pouquinho da tua espiritualidade para poder esperar um pouquinho mais em Deus. E ainda que você chore a noite inteira, você vai acordar pela manhã com a convicção de que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Aleluia. Porque o crente tem no seu coração isso. E esse trabalhar de Deus em nós nos proporcionará, se você permitir, se eu permitir, se nós permitirmos. Por isso que Jesus nos ensina em uma sequência insistente: pedi, pedi, buscai, buscai, batei, batei, porque abrir-se-vos-á. Aleluia. É uma certeza e uma convicção que o mestre coloca nesse texto. E é empolgante nós analisarmos o texto, porque ele dá uma convicção dizendo assim: porque aquele que pede, recebe. Aquele que bate, que busca, encontra. E aquele que bate, abrir-se-lhe-á. A grande questão no ensinamento desse texto é: quando que Deus vai responder quando nós pedimos? A grande questão nesse texto é: será que Deus vai responder imediatamente? Será que Deus tem? Ou será que nós iremos permitir que Deus demore o tempo que Ele achar devido para responder às nossas petições, às nossas orações, quando nós batemos, quando nós pedimos, quando nós buscamos? Porque essa insistência que o mestre nos ensina é que fez com que grandes homens e mulheres de Deus do passado e ainda do presente alcançassem grandes vitórias. Glória a Deus. Preste atenção aqui em mim, por favor. Nós encontramos no Antigo Testamento Ana, que era uma mulher estéril. Nós encontramos um contexto teológico para isso, uma ponte teológica do que Jesus disse: pedi, pedi e dá-se-vos-á. O texto diz que Ana era estéril. Se ela era estéril, queridos, presta atenção aqui, alguém já teria desistido e nunca mais pedido, sim ou não? Mas o que Ana fez? Ela continuou pedindo. Quanto tempo Ana esteve pedindo? Quanto tempo ela pediu? Quanto tempo ela orou? Pedindo, 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 assim como Jesus está ensinando em Mateus, no capítulo 7. Quantos anos Ana? Vamos conjecturar. Digamos que Ana tinha 60 anos, 50 anos de idade. 50 anos de idade, ela estava pedindo pelo menos há 30 anos. Será que eu e você somos crentes o suficiente para pedir algo em 30 anos até esperar receber de Deus? Ou nós estamos tão impacientes e intolerantes com a paciência de Deus que nós não conseguimos suportar o não de Deus? Porque a maioria das pessoas, elas se comportam como eu não suporto mais esse silêncio de Deus há tanto tempo. E o que estava acontecendo com Ana? Ana continuou orando e pedindo, mesmo tendo um diagnóstico de estéril. Ela era uma mulher estéril. Então somente um milagre poderia fazer ela gerar um filho. Escute isso.
Ana buscou por um milagre. Durante anos, Ana buscou por um milagre, segundo a nossa conjectura, pelo menos 30 anos. E ela não se cansou de pedir, de buscar, de clamar a Deus. Ela não se cansou. Ela esteve aflita, sim. Ela esteve aflita. Ela esteve em agonia, sim. Mas escute uma coisa: a sua fé não foi vencida. A sua esperança não sucumbiu. Durante todo o tempo que ela viveu clamando, pedindo, como nos ensina Jesus. Percebeu o tema da mensagem? Pedi e dá-se-vos-á. Percebeu? Amém? Então escute uma coisa: Ana, quando ela recebe de Deus aquilo que ela estava pedindo, ela jamais imaginaria que Samuel seria o maior profeta da sua época. Ela jamais imaginaria que o filho que ela pediu tanto a Deus seria juiz, profeta e sacerdote em Israel. Jamais ela imaginaria isso. Uma mulher estéril, de onde não viria absolutamente nada. Querido, escute aqui, olhe para mim, se você puder levantar a tua mão e adorar ao Senhor. Deus tem milagre para você, se você tão somente crer e buscar até alcançar. Nós não podemos esmorecer diante das dificuldades. As dificuldades, elas devem ser recebidas pelo crente, pelo homem de Deus e pela mulher de Deus, como mais um obstáculo a ser vencido. Você está me entendendo? Diga amém. As dificuldades precisam ser encaradas como mais um obstáculo a ser vencido. Quantas das vezes homens e mulheres de Deus hoje entram em um contexto dificultoso e já começa a se comportar como um derrotado, como alguém que já não consegue mais alcançar. Jesus ensinou a gente pedir insistentemente, pedir até encontrar, até receber, dar-se-vos-á, receber. Escute uma coisa: Ana viveu alguns anos da vida dela pedindo, e de repente Ana estava com um filho no colo, nos seus braços. Aleluia. Ela pôde experimentar o milagre que ela tanto pediu a Deus. Você acha que Deus mudou? Você ainda acredita que Deus é o mesmo? Diga amém. Você ainda acredita que o Senhor é o mesmo? Ele não mudou. Os textos sagrados dizem que nele não há sombra alguma de variação e não há mudança alguma. O nosso Senhor continua sendo o mesmo. Glória a Deus. Eu e você precisamos mudar, precisamos nos encaixar à medida que o Senhor quer que nos encaixemos, nos coloquemos. E Jesus ensina: pedir e dá-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe. Glória a Deus. Aquele que pede, recebe. Isso é uma certeza, queridos, pelo amor de Deus. O Senhor está nos dando uma certeza. Muitas pessoas já não têm mais essa fé para alcançar. Deus nos deu uma certeza: se você pedir, você vai receber. Aleluia. Então, se eu creio que se eu pedir, eu irei receber, então resta-me pedir. Amém? Resta-me pedir. A questão é que Jesus não mostra as letrinhas do rodapé. Quanto tempo você vai esperar? A dificuldade que você vai encontrar. E ninguém precisa saber disso. Diga amém. Rápido. Ninguém precisa saber disso, porque se eu e você soubéssemos o que tem ali atrás daquela mata, a gente não ia querer avançar, a gente ia parar. É essa questão que nos faz continuar caminhando e avançando, porque a fé é você acreditar em algo que não está vendo. Aleluia. Se
Se você está vendo, então não é um ato de fé. Então Jesus está ensinando acerca da exercício da fé. Você não vê algo, mas você crer e continua pedindo. Visualize Ana. Ela imaginava ela grávida, imaginava ela com uma criança pequena nos braços, para que ela fosse ao templo e apresentasse a Deus, consagrando ao Senhor. Ana imaginou isso durante, segundo a nossa conjectura, pelo menos 30 anos. Nós conjecturamos isso. Ana imaginou, pediu, e de repente ela pôde se deliciar com aquele momento tão incrível dela receber do Senhor. Glória a Deus. Perceba que o mestre, ele nos ensina dizendo: olha, é isso que Jesus está dizendo para mim e para você. Seja insistente quando você pedir, porque se você pedir e dá-se-vos-á. Quem é que dá? Diga comigo: Deus. Eu não posso nada, você não pode nada, nós não podemos nada. Mas é o Senhor na tua vida, é o Senhor fazendo por você, é o Senhor operando por você, é o Senhor atribuindo a mim e a você aquilo que nós não merecemos. Quem que merece alguma coisa? Não somos merecedores. Nós recebemos o ensinamento do mestre: pedi e dá-se-vos-á. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Preste atenção, aquele que busca, encontra. Imagine se aquele centurião não fosse até Jesus buscar a cura para o seu servo que estava extremamente enfermo na sua casa. A Bíblia diz que aquele centurião, ele foi até Jesus. Ele buscou, isso é buscar, amém? Isso é buscar. Então ele buscou, ele foi até Jesus. A Bíblia não diz quantos quilômetros ele andou. A Bíblia não diz quantas barreiras ele enfrentou, porque ele era um oficial romano. Aleluia. E ele foi até Jesus, ele buscou Jesus. Quantos quilômetros, quanto tempo, eu não sei. Como eu volto a afirmar para você, as entrelinhas o Senhor não vai revelar para você. Ele vai permitir que você passe. Ele vai permitir que você passe. As entrelinhas é um experimento meu e seu. Você está comigo? Diga amém. Então escute, as entrelinhas é um experimento nosso, e Deus está trabalhando nisso. Bendito seja o nome do Eterno para sempre. As entrelinhas você vai descobrir dia a dia. Aleluia. As entrelinhas é somente gota a gota, pouco a pouco, porque eu e você não suportaríamos se Deus revelasse tudo para nós. Não suportaríamos. Absolutamente não suportaríamos. Com toda certeza, se Deus revelasse para mim e para você toda a sua trajetória, você ia questionar. Você ia questionar, porque a sua esposa ia ficar enferma no momento que você jamais esperaria. Então você ia questionar de Deus. Com certeza, algumas coisas iriam acontecer e você iria questionar de Deus, com certeza. Então o que Deus faz conosco, eu e você, pequenos mortais? Ele não nos revela as entrelinhas, os detalhes, as pequenas coisas que nós iremos encontrar pelo caminho. Preste atenção que a cada curva, a cada obstáculo vencido, diante de nós está algo novo, e esse algo novo pode ser bom, pode ser ótimo e pode não ser bom. Glória a Deus. E Jesus ensina o que? Buscai e achareis. Oh, glória a Deus. Buscai e acharei. Escute uma coisa, existe uma certeza de que se um crente que crê em Deus buscar, ele vai achar. Ponto. Como isso é lindo. Eu já saio de casa com a certeza que eu vou encontrar aquilo que eu estou buscando. Você está comigo? Diga amém. Então eu já saio de
casa, convicto que irei encontrar algo que eu estou buscando. Aleluia, bendito seja o Senhor. Então aquele centurião, ele vai, encontra Jesus. Olha, escute isso aqui. Ele encontra Jesus, as entrelinhas nós não sabemos, mas quando ele encontra Jesus, ele diz assim: olha, mestre, diga uma palavra, porque o meu criado está extremamente enfermo. Mas se o Senhor disser uma palavra, basta uma palavra, o meu criado ficará curado. Aleluia, bendito seja Deus. E Jesus diz assim: olha, eu irei na tua casa e vou curar ele. Aquele homem olha para Jesus e diz assim: não, mestre, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, debaixo do meu teto. Eu sou um homem com autoridade. Eu digo, sobre minha autoridade tem 100 homens, era um centurião, 100 soldados. E eu digo para esse vai, ele vai. Eu digo para aquele vai, ele vai também. Eu digo faz isso, eles fazem sobre o meu comando. E como o Senhor é uma autoridade, diga uma palavra, apenas uma palavra, glória, aleluia. Ele buscou com a convicção com quem ele estava pedindo, a quem ele estava pedindo. E a Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz, e ficou maravilhado. Porque será que o Senhor não se maravilha dos crentes? Ele diz assim, olha, maravilhado, diz o texto, ele diz, eu estou maravilhado porque em Israel eu não encontrei tanta fé. Aquele homem era romano. É uma surra nos crentes. É uma surra nos crentes. Presta atenção aqui. Eu não sou digno, mestre, diga uma palavra. Tinha muita gente ali querendo que Jesus colocasse a mão, que Jesus tocasse. Tinha muita gente ali que queria tocar nas vestes de Jesus. Quem sabe sairia virtude. Tinha muita gente querendo se aproximar. E aquele homem dizia assim, não, fala uma palavra, o milagre vai ao encontro lá na minha casa. Você está me ouvindo? Diga amém. Você está comigo? Diga glória a Deus. Aleluia, aleluia. Se aquele homem não buscasse o milagre, não iria acontecer. Você está me entendendo, por favor? Então nós precisamos ter essa dimensão e essa convicção, que se buscar, você vai achar. Se você pedir, você vai receber. Muitos crentes começam, o camarada já começa uma oração pessimista. Meu irmão, se você começar uma oração pessimista, você acha que Deus vai responder mesmo com tanto pessimismo? Se Deus responder, você vai se esquecer de glorificar a Ele. Sim ou não? Quando você começa uma oração, aleluia, crendo, acreditando, certamente que quando o milagre acontecer, você vai se lembrar de exaltar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia. Ana pediu até receber. Aquele centurião foi buscar até ele encontrar. Agora tenha discernimento que você encontrou. Escute isso aqui, fique comigo. Ele buscou, e quem ele buscava? Jesus. Ele buscava Jesus para uma cura do seu criado. Não era algo nem para ele mesmo. A qualidade desse homem aqui salta no texto. Porque nós somos tão egoístas. A maioria de nós somos tão egoístas que nós estamos pensando apenas em nós mesmos. A maioria não tem a decência de se colocar de joelho para interceder por alguém, pedir por alguém, rogar por alguém. E este homem, novamente, ele nos deixa de boca aberta. Ele estava pedindo por algo que não era dele, era para o seu criado. O meu criado, se tu disser uma palavra, ele sarará. E Jesus se maravilha. E o texto diz que Jesus olha para ele e diz assim, homem,
segundo a tua palavra, o teu criado vai ficar curado. Segundo o que tu pensa, o que está no teu coração, o que tu buscou, segundo o que tu buscou até aqui, segundo o propósito que tu vem trazendo na tua mente até aqui no teu coração, assim te será feito. E o texto termina dizendo: naquele mesmo momento o criado ficou curado. Oh, glórias, glórias ao nome bendito do Senhor. Você pode glorificar a Ele, porque o Senhor não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Falta-nos uma postura verdadeira de homens e mulheres que creem no poder de Deus. Aleluia. Pedir, bater, buscar e bater, bater, bater. Eu vou encerrar. É interessante que quando você bate, a gente logo pensa numa porta, não é? O primeiro pensamento nosso é uma porta diante de você. E naquela época não existia porta de vidro, porque você já está batendo na porta de vidro e enxergando o que está depois dela. Não, naquela época não tinha essa porta. Só existia a porta de ferro, a porta de madeira. Estava limitado a isso. O ensinamento de Cristo na questão de você bater, bater, bater e abrir-se-á. É interessante porque quando nós, no raciocínio daquela época, chegamos diante de uma porta e batemos, nem sabemos o que tem lá dentro. Mas eu preciso chegar até a porta e bater com convicção de que ela vai abrir. Aleluia. Bendito seja Deus para sempre. Porque quando a porta se abre, algo de Deus está à sua disposição. Você está entendendo isso? Diga amém. Esse é o ensinamento do mestre. Nós chegamos na porta e batemos incrédulos. Eu vou bater por bater, mas não vai acontecer nada. Meu irmão, esse pessimismo permeia a vida, eu vou arriscar, da maioria dos crentes. É um pessimismo de não consegue. O camarada congela em bater, porque ele já imagina que nada vai acontecer. E, queridos, escute uma coisa: se você bater, vai se abrir, e possibilidades de Deus irão surgir para você. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos exercitar a nossa fé diante do Eterno, fazendo jus o que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras. Glória a Deus. Pelo amor de Deus, quando você dobrar o seu joelho para clamar, quando você for em busca de algo, quando você bater, tenha convicção do que você está fazendo. Esse gesto de pedir, de bater e de buscar é um exercício da nossa fé. É isso que Jesus está querendo ensinar para nós. O exercício da nossa fé é pedir, bater e buscar diante das intempéries, diante dos problemas, das dificuldades, diante de todos os obstáculos. Eu preciso bater, eu preciso buscar, eu preciso pedir. Diante de todas as dificuldades, eu preciso continuar pedindo, batendo e buscando. Aleluia. Até que o Senhor venha, até que Ele venha. Você está comigo? De glória. Abra a sua boca para glorificar, porque eu posso sentir a presença do Eterno aqui. Aleluia. Bendito seja o Eterno Deus. Aleluia. Acabou o ano, pastor Luciano, e eu comecei a pedir lá no mês de janeiro, e até agora eu não recebi. Sim, e como é que está a tua fé? Diante de tudo que você viveu neste ano, ainda continua de pé?
ainda continua crente? Querido, se fizermos uma análise, tem muitos que iniciaram o ano na igreja e fizeram promessas e não conseguiram nem a metade do ano, pararam no meio do caminho e esqueceram que fizeram promessas. Isso que é o ridículo do ser humano, né? Que a gente imagina que Deus ele tem amnésia. Ei, escute uma coisa: Deus não esquece de absolutamente nada. Deus não tem uma mente finita como a minha e a sua. Deus é soberano sobre todas as coisas. Então perceba uma coisa: a palavra de Deus diz assim: olha, é melhor que você não faça um voto do que você votar e não cumprir o que você votou. Aleluia. Então, pastor, mas tanta dificuldade aconteceu. É para que você cresça, para que eu cresça, para que nós cresçamos, para que a nossa fé seja aumentada. As circunstâncias elas virão, os pormenores na vida do centurião, os pormenores na trajetória de Ana. Nós não conseguimos imaginar nem 20%. O texto traz tão poucos detalhes que de fato a gente não sabe o que Ana passou de fato. Tenha certeza disso, não sabemos. Mas fato é, a fé dela prevaleceu até o dia de receber o que ela pedia do Senhor. Fique de pé, por favor. Vamos orar a Deus. Bendito seja o Senhor que vive para sempre. Pedi, pedi, pedi. Batei, batei. Buscai, buscai. Glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coração, porque eu não vou pregar ela de novo. Então guarde ela no seu coração. Guarde. Eu nem tive tempo de escrever o sermão. Guarde essa palavra no seu coração, para que o Espírito de Deus possa confirmar na sua vida, na sua mente, e você seja firme, seja constante. Continue pedindo. Não recebi ainda, continue pedindo. Não consegui ainda, continue buscando. Não alcancei ainda, continue buscando. Eu não consegui ainda, continue batendo. Ah, pastor, não abriu. Bate, meu irmão, continua batendo, porque a porta vai se abrir. Não limite o poder de Deus, porque Ele é tremendo. O Senhor é tremendo. Continue pedindo, continue batendo, continue buscando, porque Deus é poderoso. Vai abrir porta, abrirá a porta, operar o milagre. Ele fará o milagre. Bendito seja Deus. Aleluia. Sinta a presença do Eterno aí, porque o Senhor está nesta casa. Bendito seja